Fala pessoal, tudo bem? De volta para mais um episódio do meu canal de Santos e hoje para falar mais uma vez de esquema tático. Desde o último jogo do Santos, ficou ali nítido uma situação em que o time simplesmente não tem nenhum tipo de variação. Parece que os jogadores que existem à disposição não estão entregando o que se espera, ou em alguns deles a gente tem pouca fé que vão conseguir entregar. E nesse vídeo aqui eu queria trazer para a discussão e também como uma sugestão para a comissão técnica do Santos, quais seriam algumas possibilidades que a gente teria com o atual time disponível do Santos para esse próximo jogo contra o Botafogo, jogo esse que só acontece na próxima segunda-feira, praticamente daqui uma semana. Então o Carille tem tempo de trabalhar pelo menos alguma variação desse time e com as peças que estão aí à disposição. Não vou considerar em nenhum desses exemplos que eu vou mostrar aqui os jogadores que estão lesionados ou jogadores que nunca foram testados, no caso de jogadores da base, por exemplo, não tem aqui ninguém como o Miguelito ou como o Souza, justamente porque hoje eles não fazem parte das opções que o Carille compõe as escalações do time. É claro que ele pode, enquanto eu estou gravando esse vídeo, estar fazendo todos esses testes e fazendo essas variações e chegar com uma surpresa para o jogo. Mas até aqui não é muito o que parece. Então eu vou começar e nesse vídeo aqui a gente vai ter algumas telas para mostrar um pouco do que eu entendo serem as possibilidades que podem ser colocadas em jogo para opções no segundo tempo, já que o time base do Santos ele já está formatado e tem tido uma boa performance. O problema é quando esses caras cansam e aí o Carille precisa substituir. É nessa hora que falta a profundidade do banco de reservas e tem algumas opções ali que não dá simplesmente para você colocar para desempenhar em funções. Você tem que colocar esses caras dentro de uma sequência de treinamentos para que eles peguem a lógica do novo lugar deles no campo e a partir daí você conseguir constituir isso como uma variação tática. Então, aqui eu tô levando em consideração todo esse tempo que o Carille teve desde o último jogo, que foi na sexta-feira passada, teve o fim de semana aí que foi basicamente folga, os treinos que estiveram nessa semana, hoje eu tô gravando esse vídeo numa terça-feira, ele só vai ter treino agora na quinta, porque quarta-feira vai ser folga para o elenco, mas mesmo que sejam quinta, sexta e sábado e o domingo vai ser usado para viagem, nesses 3 dias eu entendo que o Carille consiga fazer todos esses testes e conseguir variar um pouco o que o time apresenta. Bom, para ir direto ao ponto, time base do Santos hoje já não é mais imutável. Por quê? A gente já vai sofrer com aquela liberação para a seleção sub-20 que o Santos deixa para ir treinar junto com a seleção o JP Sherman, o Souza e o Jair. Então, nenhum desses 3 nomes eu vou considerar como jogadores à disposição do Carille para os próximos 2 jogos. E para esse, para o Botafogo, a expectativa é que o Aderlan volte de lesão e volte a ser o lateral direito titular do time. Nesse cenário, eu não vou mudar o esquema tático, eu vou mudar simplesmente as peças para depois a gente tentar algum tipo de variação, tá? Então, a ideia aqui seria manter esse 4-3-3 que vocês estão vendo aí na tela, com o Brazão no gol titular por conta da lesão do João Paulo, o Aderlan na lateral direita e o trio de ataque que, apesar de ser o ataque titular, é também um ataque que até pouco tempo atrás nunca tinha jogado junto. Então, essa estrutura de 3 no meio de campo com 3 no ataque, eu mantenho sem nenhum tipo de variação e tem dado certo. Tanto o Otero pela esquerda como o Patati pela direita, apesar das oscilações, tem entregado um bom jogo. Então, eu imagino que o Carille saia com esse time contra o Botafogo, A diferença desse time para o jogo do América está aí no João Schmidt, também no meio de campo, que substitui o Rincon, que atuou na partida em Minas Gerais. Então, partindo dessa base, tem algumas variações que eu gostaria de ver o Carille tentar e para isso treinar também, e a partir disso o Santos conseguir ter intensidade ao longo dos 90 minutos. Que o grande ponto aí é que quando ele troca
por jogadores mais velhos ou com menos velocidade, o time fica tão lento que a gente para de ser agressivo. E esse é um ponto que o Santos não pode abrir mão nas disputas durante a Série B. O Santos tem que ser intenso todos os 90 minutos. Então, para isso, o que eu fiz? Pensei aqui numa variação, um 4-2-3-1, que pode ser até visto como um 4-3-3, mas eu explico aqui porque eu entendo que seja um 4-2-3-1. Linha defensiva a gente basicamente mantém, com a diferença que no lugar do Aderlan eu coloco o Rodrigo Ferreira, porque eu vou deslocar o Aderlan para frente, eu vou deslocar ele numa função mais de ala. O Abel Ferreira no Palmeiras faz uma coisa mais ou menos parecida com isso, quando ele joga o Marcos Rocha e o Mike ali na lateral direita. Então eu vou tentar simular essa mesma variação para o jogo do Santos, pensando em não ter jogadores de 1 contra 1, que é o que geralmente a gente tem no 4-3-3, mas ganhar mais associação pelas laterais, para que tanto o Aderlan quanto o Rodrigo Ferreira e do lado de esquerdo você ter o Escobar e o Rainer dando opções de jogadas de profundidade para um cruzamento para trás, para usar bem a movimentação do Bigode e também a presença de área que o Juliano tem. O Juliano e o Bigode nessa composição, eles jogam ali muito mais lado a lado. Claro que eu não quero que o Juliano seja um atacante, mas ele vai ter que fazer uma função de pisar na área com mais frequência dentro desse modelo. O que eu vejo de positivo nisso aqui? Você não deixa de ter uma formação já conhecida pelos jogadores, de jogar com os jogadores abertos. Ao mesmo tempo, você ganha boas associações de jogadores que sabem ir à linha de fundo, tanto o Rodrigo Ferreira quanto o Aderlan, como o Rainer e o Escobar, conseguem fazer muito bem esse papel. É evidente que em algum momento você pode pensar em, sei lá, bota o Rodrigo Ferreira à frente do Aderlan ou o Rainer substituindo o Escobar, que vai estar um pouco mais desgastado. Eu tô pensando nisso aqui, imaginando que o time canse e você precise oxigenar um pouco as linhas de ataque do Santos. E a partir daí você coloca essa formação em campo e eu imagino que vai ter um bom jogo associativo pelos lados, que é o ponto principal dessa formação. Na sequência, eu vou para uma coisa mais tradicional, que é um 4-4-2. Eu, particularmente, não gosto muito dessa formação. Eu acho que aqui é o registro de como que a gente fica lento dentro de campo. Por que eu estou colocando o Serginho nessa tela aqui e não o Patrick? Porque o Patrick, ele não tem condições de jogo hoje, ele não traz nenhum tipo de ganho técnico para o time quando está dentro de campo. Ele não tem uma presença técnica boa de passe, de encontrar espaços vazios, de acionar companheiros. Ele não tem intensidade tanto para ir no 1 contra 1, quanto para tentar fazer uma recomposição rápida. E ele não chuta no gol. Coisa que o Otero, quando tá atuando pelo lado esquerdo, que é esse lado que o Serginho tá, ele consegue fazer. Então eu vejo que, dando uma chance como meia atacante pro Serginho, ainda que como um meia esquerda, pode ser que ao lado do Juliano, dividindo essa responsabilidade, consiga ter um jogo um pouco mais fluido. Porém, a gente perde em questão de movimentação da dupla de ataque. Se na outra formação sugeria que Juliano e Bigode façam um jogo de movimentação ali para realmente não ter um atacante fixo, aqui com Morelos e Bigode a gente perde um pouco disso. Primeiro porque o Morelos é muito menos móvel e jogaria realmente como uma dupla. A ideia aqui é tentar usar um pouco dessa saída da área do Bigode para tentar criar uma tabela, uma condição de uma infiltração, uma jogada que possa vir ali por meio de tabelas. Por isso que o fato do Carille usar bem a semana é fundamental, porque a partir daí ele consegue criar muito mais fácil esses links entre esses jogadores. E aí sim fazer sentido uma movimentação tática diferente ou tão diferente como essa que eu estou propondo aqui. Em linhas gerais, não são várias as opções que tem, porque o Santos tem limitações no banco. Claro que se você for querer imaginar colocar o Miguelito em campo como meia, tentar o Ryan no meio de campo para dar um pouco mais de intensidade, poder utilizar o Sherman e o Souza nessas posições mais avançadas de alas, seria o ideal. Mas as opções hoje não existem e o Carille não tem isso à disposição. Então, nesse caso, o que a gente tem é possibilidades de mudança
para os 15, 20, 25 minutos finais do jogo. E eu acho que é a partir daí que o Santos pode construir um cenário um pouco mais positivo, isso imaginando que o Santos precise do resultado nesse último espaço, que a levar pelo que temos na tabela hoje não é um caso, porque o Botafogo é o último, o último time da tabela na Série B, mas pode acontecer, mesmo sendo um jogo em que o Santos será o mandante, pode acontecer. Nesse caso, é importante que o Carille tenha essa variação, consiga criar algum tipo de desconforto para o time do Botafogo. E até mesmo se o jogo tiver muito fácil, ele utilizar esse tempo que ele vai ter para lançar um tipo de formação diferente que pode ser útil em outras rodadas, para que esse time comece a entender um pouco mais outras maneiras de jogar e o Santos consiga ganhar um pouco de variação, que é um ponto super crucial nesse trabalho do Carille. Não é à toa que está aqui na tela um pedido para que o Fábio Carille trabalhe e para que ele para que ele use bem esse tempo que ele tem entre um jogo e outro para construir essas movimentações diferentes do time, para que não fique preso a um esquema com os mesmos jogadores. Hoje o Carille peca justamente porque em todos os jogos ele faz as mesmas substituições nos mesmos lugares. Ele troca lateral por lateral, meia por meia, volante por volante. O Santos precisa de mais, não por uma necessidade de estar em crise, mas por uma questão de repertório. O Santos não pode ser tão engessado a só uma maneira de jogar. É evidente que com um elenco completo, você consegue manter o esquema tático do 4-3-3 muito mais fácil, porque você tem reposições de mais ou menos o mesmo nível dentro de todas as posições. Num momento desse, que você não tem tantas peças assim, é importante que o esquema tático favoreça o tipo de jogo que você tem com o elenco na mão. Então, essa é a ideia que eu trago nessas duas formações táticas aí que eu acabei de mostrar. Mas conta pra mim o que você achou dessas duas ideias que eu trouxe aí, se faz algum sentido, se eu tô ficando mais maluco que o Carille. E diz nos comentários se você teria algum outro jeito do Santos jogar que seria bom e que você enxerga que teria mais efeito aí do que a gente vem apresentando nos últimos jogos. Não se esquece também de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo episódio do meu canal do Santos. Tchau, tchau, pessoal!